Vamos para mais um testemunho aqui. Tudo que me ensinaram sobre o catolicismo era mentira, do canal da Lucilene Silva. Vou deixar o link do canal dela para você entrar lá e se inscrever, tá certo? Esse é um vídeo um tanto quanto polêmico e eu pensei muito antes de trazer esse assunto aqui para o canal, porque eu nunca gostei de discutir sobre religião. Sempre respeitei a fé de cada um. Mas eu quero trazer esse assunto aqui para o canal porque talvez, assim como eu, você tenha passado pelo que eu passei. E aqui eu vou contar o que me fez me converter ao catolicismo, as mentiras que eu cresci ouvindo, os mitos. Deve ter sido muitas. E se você estiver passando pelo que eu passei, que é o que eu vou contar agora, talvez te abra os olhos. Mas eu não estou aqui para que você se converta, ninguém é obrigado a nada. É realmente o meu relato, o meu desabafo, o meu processo nessa jornada de me encontrar. A minha mãe, ela era católica e não me lembro ao certo, só ela mesmo para me falar. Acredito que por volta dos entre 7 e 10 anos, a minha mãe começou a ser evangélica. E nisso, eu cresci conhecendo a igreja evangélica. Então, eu acreditava em muitas coisas que me foi imposta na infância, né? O que foi falado para mim na infância. E isso vem muito também das crenças que a gente escuta na infância, né? Do que os pais falam pra gente, do que as pessoas falam pra gente. Esse vídeo, ele tá cheio de ensinamentos. Eu venho preparando ele há alguns dias, estudando e ponderando tudo que eu vou falar aqui. Nada do que eu vou falar aqui para você eu tirei do meu nariz. Tem bases bíblicas, fundamentos, base mesmo do que eu vou falar. E o que acontece? A gente ia na igreja, minha mãe levava a gente na igreja, mas eu não me lembro de estudar realmente a Bíblia. Estudar a Bíblia e oração e tudo mais. Eu me lembro sim de ser falado para mim que a gente tinha que ler a Bíblia, que tinha que ir na igreja, que isso e aquilo. Mas eu não me lembro de fazer isso, de ler a Bíblia todo dia, de realmente buscar a Deus, de fato. E eu cresci, fui crescendo. Na minha adolescência eu saí de casa. Até quando eu saí de casa, eu ainda ia na igreja ali com a minha mãe, mas me revoltei ali na minha adolescência e saí de casa, mas sempre naquela ânsia de buscar a Deus, sempre naquela ânsia de ser crente. Afinal, foi isso que eu aprendi, que tinha que ser crente. O que eu aprendi na Independente de minha onde seja, né? infância, na minha adolescência, na minha juventude, era que ser católico era errado. Que quem era católico era do mundo, né? Como os evangélicos falam, são pessoas do mundo, são pessoas mundanas. E eu cresci ouvindo aquele monte de mentiras, realmente. E chegou um certo tempo, e mesmo eu fugindo de casa, mesmo eu saindo de casa, eu continuei. Eu ia em uma igreja, parava, eu ia em outra, parava, não me encontrava. Lembro-me uma vez que eu fui na igreja quando era adolescente e o pastor apontou para mim, de lá de cima é púlpito, né? Que eu me lembro é púlpito que chama o lugar onde o pastor fica. E ele apontou para mim e falou ali. Se você não sabe qual o nome do local onde o padre fica, chama-se presbitério, tá bom? Que falou várias coisas
que foram desagradáveis para mim, falou diretamente para mim mesma. Caramba. E essa foi uma das coisas erradas, né, que se faz na igreja evangélica, apontar o dedo para a pessoa e falar o que a pessoa errou, falar o pecado da pessoa, Meu ou Deus. fazer a pessoa ir lá no meio de todo mundo, tem igreja que faz isso, e confessar o pecado dela para todo mundo. E foram várias coisas que foram me desgostando. Mas como eu cresci ouvindo que se eu fosse católica, eu iria para o inferno, né? Eu continuei naquela busca por uma igreja que se adequasse a mim. E eu comecei, eu não sei se você se sente assim também, eu comecei a me sentir, a questionar e a me sentir presa a algumas doutrinas da igreja evangélica. Como não pode usar calça porque vai para o inferno, não pode usar brinco, não pode usar batom, não pode isso, não pode aquilo. Mas aí dentro da igreja, quando eu ia, eu via aquelas irmãs com a saia lá nos pés. Muitas dessas pessoas eu conhecia, eram pessoas próximas, e eu sabia o que essas pessoas faziam dentro de casa, os locais que elas frequentavam. E começou a nascer em mim esse questionamento. O que adianta? O que são as vestes? O que adianta ir para a igreja com uma saia lá nos pés e cometer atrocidades, e cometer adultério, e pecar contra Deus? É sério que Deus vai salvar essa pessoa só por conta da saia? E que fique claro que eu não estou aqui para dizer quem que Deus vai salvar, se é quem veste calça ou quem veste saia. Que fique muito bem claro. Eu não estou aqui para julgar nada, eu só estou contando o meu relato. E começou todos aqueles questionamentos. E, gente, pasmem. Tem mais ou menos acredito que cerca de uns 7 anos que eu não frequentava uma igreja evangélica. Para ser crente mesmo, sabe? Como as pessoas falam, de ir na igreja todo dia e tudo mais. Participar da vida da igreja, né? E eu sempre falava, as pessoas perguntavam para mim, você é o quê? Eu sou cristã. Eu acredito em Deus. Já ouvi muita gente dizendo isso. São então, os protestantes não denominacionais, não é isso? Ou seja, não vai em uma igreja específica, não tem uma vida comunitária ali com a igreja, mas é protestante e não quer nem saber da igreja católica, né? E eu comecei com aquelas indagações, eu sou cristã realmente? Ou eu só acredito em Deus? Porque tem muita diferença de você ser cristã e você só acreditar em Deus, só abrir a boca e falar, eu acredito em Deus, tá? Até o diabo acredita. E aí, o que você faz com isso, né? E esse ano, o Eduardo, meu esposo, ele é católico, sempre foi, desde criança. Grande Eduardo. E ele colocou um vídeo para assistir. Foi muito engraçada a minha conversão. Ele colocou um vídeo para assistir. Ele falou, olha, amor, esse vídeo aqui, Padre Christian. Não sei se vocês já viram falar, comenta aqui para mim se você Padre segue Christian, né? os vídeos dele. Ele tem TikTok, ele tem Instagram. Eu não tinha TikTok, inclusive, quando o Eduardo me mostrou esse vídeo. E o Padre Christian estava falando nesse vídeo que muitos evangélicos, justamente o que eu pensava, que muitos evangélicos falam que católico é isso, católico é aquilo, que várias coisas, né, que as pessoas evangélicas falam. E ele falando que para ser católico é outro nível. Para ser católico, você realmente precisa ser católico. Que a igreja não é bagunça. E ele foi falando como que é o comportamento de uma pessoa católica, como que são os hábitos de uma pessoa católica. Realmente viver o catolicismo, ser católico.
Porque uma coisa, para pensar comigo, da mesma forma que existe o católico que não é católico, é só da boca para fora, porque ser católico, para quem é realmente, a pessoa sabe do que eu estou falando. Aham. Da mesma forma que existe o católico que não é católico, que só vai lá na igreja no final de semana. Vida de oração, vida sacramental, tudo isso precisa ter. Vida comunitária, tudo isso precisa ter. E comete todas as atrocidades possíveis, dia de semana, até mesmo sai da igreja, só vai lá para bater ponto, digamos assim. Vai lá na igreja, não sei o quê, reza uma Ave Maria ali e acha que tá tudo certo. E sai dali e vai cometer atrocidades. Uhum. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, tudo de errado. Vai beber, vai se prostituir, vai fumar, vai falar mal do irmão, vai criticar o outro, vai fazer aquela contenda em casa. Assim também existem os evangélicos. Gente, quantas pessoas evangélicas... Eu tô falando porque eu convivi com pessoas assim, que falavam para mim que dentro, em casa, entre quatro paredes, pode beber até cair. Ué? Em casa, entre quatro paredes, pode beber bebida alcoólica até andar de quatro pés. Misericórdia. Engatinhar, né? Que eu tô dizendo. Então, entenda que do mesmo jeito que tem crentes que só é crente porque diz que vai na igreja e abre a boca para falar que é crente, assim também existe o católico que não é católico, que só bate ponto na igreja. Não seja esse cristão que só vai na igreja para bater ponto, para dizer que foi. Ah, mas esses aí a gente conhece. Esses aí a gente sabe que existem dentro da igreja. Sempre existiram, né? Os famosos católicos de IBGE. E tem uns que até às vezes fica meio assim para dizer que é católico quando tem uma pesquisa do IBGE, viu? Agora, protestante que diz que na rua é o homem ungido, a mulher ungida e dentro de casa pinta e borda. Meu Deus do céu, viu? E no resto da semana, no resto do mês, no resto do ano, na sexta-feira santa não pode comer carne. Mas aí você vai lá e comete todas as atrocidades durante a semana. Ser católico é muito diferente. E aí eu parei, voltando aqui à linha de raciocínio, eu parei e pensei, meu Deus, eu vou ser católica a partir de hoje. Eu nunca fui realmente evangélica e eu nunca fui realmente católica. Eu só queria ir na igreja evangélica porque eu cresci ouvindo que ser católico Era errado. era totalmente o contrário. Tá vendo aí? Que ser católico era errado, que os católicos vão para o inferno. A igreja evangélica condena as pessoas católicas que são católicas ao inferno. Gente, eu demorei para fazer isso aqui, porque eu não sou de medir palavras para falar, mas eu ponderei bastante para trazer isso aqui nesse vídeo. E agora eu vou falar para você algumas coisas que eu acreditava. Mas antes disso, eu não estava sendo nenhuma coisa e nem outra. Justamente porque eu estava amarrada àquela crença, àquela ideia de que para eu seguir a Jesus, eu tinha que ser evangélica. Eu tinha que ir na igreja de crente. E aí eu passei 7 anos da minha vida sendo nada. Só abrindo a boca e falando que eu tinha fé em Deus. Só isso que eu estava fazendo. Uhum. Eu falei, e eu sempre falei. A pessoa vai se decepcionando, Eu sempre né? abri a boca e falei que se Com a um fé. dia eu voltasse para a igreja, era para realmente ser crente. Só que foi o contrário. Eu me converti ao catolicismo. Mas para realmente Mas você ainda é crente, minha irmã. Só que uma crente católica. ser católica e não só para bater ponto. E aqui eu vou falar para você agora alguns mitos que eu cresci ouvindo e que me fizeram repensar
e que eu comecei a aprender e questionar por quê. Isso é verdade? E eu comecei a buscar a palavra e entender sobre cada uma das coisas que eu acreditava. E aqui eu vou citar algumas coisas que são mito, que são mentiras. Por exemplo, de que católico adora santo. Não, católico não adora santo. Adoração somente a Deus. Isso é bíblico. Os padres ensinam isso, que adoração somente a Deus. O próprio catecismo Isso fala não isso. é uma verdade. Na minha casa não tem nenhum santo. Eu não adoro nenhum santo. Eu não sou devota, como se diz, a nenhum santo. Eu adoro a Deus. Mas você ser devoto de um santo não quer dizer que você está adorando ao santo. Não tem problema nenhum você ter uma imagem de santo dentro de casa. Tendo-se lembrança de que aquela imagem não é a pessoa, não é uma entidade, não é nada disso, né? É uma representação artística daquela pessoa que viveu e que está na glória, que está vivendo esse outro momento da igreja, que é a igreja triunfante, aquela que está na glória com o Senhor. E aí ela intercede junto ao Pai, junto a Deus por ela, pela pessoa, né? Não é a pessoa, não é o santo que faz o milagre. Tem ditado que diz assim, né? Santo de casa não faz milagre. Não, santo nenhum faz milagre. Ele intercede a Deus, intercede ao Filho, ao Espírito Santo, ao Pai. Ele intercede a Deus pelo milagre da pessoa, e quem faz é Deus, não é fulano, São Cicrano, São Beltrano que faz, né? E somente a Deus. Ao santo é honra e pedido de oração, como pedir oração a um irmão de fé. Isso aí. Você não vai para a igreja, por exemplo, e pede para os irmãos, ora por mim. A mesma coisa é o que os católicos fazem com os santos. Eles pedem oração, intercessão. É muito diferente de você adorar um santo. A adoração somente a Deus. Mas eu cresci ouvindo que católico adora santo. Gente, pessoas próximas a mim, pessoas da minha família, quantas vezes eu vi essas pessoas rindo de Maria, mãe de Jesus, e falando, eu não vou repetir uma das coisas mais horrendas que eu ouvi, mas falando que Maria não tem importância nenhuma, que Maria não é nada. Como que Maria não é nada? Como que Maria não tem importância se Maria é a mãe de Jesus? Exatamente. Você dizer uma coisa dessa é você dizer que a outra pessoa não vale nada, é você dizer que para Deus você não vale nada, né? É muito importante você pensar sobre isso. Como? Se nós somos a criatura... Tinha um padre, rapaz, lembrei dele agora, que ele era polonês e ele falava, ele é bem velhinho, ele falava, o ser humano é a imagem mais perfeita de Deus, né? Ou seja, o ser humano é a obra mais perfeita de Deus, e como Maria sendo obra de Deus não é nada, né? A pessoa dizer que Nossa Senhora não é nada é admitir que você também não é nada para Deus. É você admitir que você não é nada para Deus. Como não pode ser nada uma pessoa em qual Deus a escolheu para ser mãe do seu filho? Como uma coisa dessa? Se foi Deus que escolheu ela para ser a mãe de Jesus, me fala, como que não tem importância? Tem muita importância, tá? Católico é mundano. Católico é do mundo. Que católico pode beber e fumar e fazer farra? Mentira. Mentira. Gente, a igreja, vocês já pararam para aprender sobre ser católico, sobre o catolicismo? A Igreja Católica é muito mais rígida
do que qualquer igreja Ô, evangélica. meu irmão, minha irmã, como é difícil ser católico. Você que fala, porque os católicos aqui, você não tem ideia. Você não tem ideia do quão difícil é ser católico. E é lindo ser católico. Vou deixar claro isso aqui para vocês, tá? Tem jejum, tem penitência e tem exame de consciência. Penitência. Vocês sabem o que é quando a pessoa erra, quando a pessoa comete um pecado? Muitos não sabem. E outra coisa também, quando uma pessoa erra na Igreja Católica, ela não é apontada no meio de todo mundo. Ela não vai lá na frente, no meio de todo mundo, e fala o pecado dela para todas as pessoas ouvirem. Não, essa pessoa recebe uma penitência. Essa pessoa se confessa com o padre. É isso que acontece. Que através do sacramento, o padre é um canal de graça de Deus para com a pessoa, né? Não é o padre que... Ela não está se confessando com o padre, ela está se confessando com Deus, e o padre é um canal de graça, onde Deus vai derramar a graça, vai, através da imposição das mãos do padre e da bênção, né? Ele vai perdoar aquele pecado. Não é o padre que perdoa o pecado, quem perdoa o pecado é Deus. Porque muitas pessoas saem da igreja pela vergonha do pecado que ela cometeu. Ela se acha indigna, ela se acha impura, ela acha que ela foi condenada ao inferno por ter cometido um pecado. Na Igreja Católica não existe isso. Eu saí da igreja lá na minha adolescência, na minha juventude, por conta de uma palavra, que eu era uma criança, eu era uma adolescente. É claro que um adolescente comete erros, é claro que um adolescente faz coisas erradas, mas aquilo me abalou de uma tal forma, eu vi pessoas rindo de mim, eu vi pessoas me criticando, me julgando na minha infância, na minha adolescência. Então, não tem isso na Igreja Católica. Católico não leva nada a sério. Pelo contrário, quem é católico de Araque não leva mesmo. É o que eu falei. Católico de Araque, católico que vai na igreja só para bater ponto, não. Ele não leva nada a sério. Assim como o crente que vai na igreja só para bater ponto, não leva Deus a sério. Tá lá na igreja só para dizer que é crente. Será que você realmente é? Vale esse exame de consciência, tá? Porque ser crente realmente, ser católico realmente, é outro nível. E muitas das vezes nós seres humanos, nós não estamos ainda preparados para viver tudo isso. Eu estou sendo lapidada. Eu estou aprendendo cada dia mais. E quanto mais eu aprendo, mais eu vejo quanto falha e pecadora eu sou. Mas eu estou buscando, estou aprendendo, estou pedindo para Deus, para o Espírito Santo me lapidar. Porque ser católica não é bagunça, mas de jeito nenhum. Exatamente. É muito mais rígido. A repetição, uma coisa que eu cresci vendo e ouvindo, cresci ouvindo, na verdade, né? E vendo pessoas rirem. E que Deus me perdoe, mas eu já fui essa pessoa que ria e via outras pessoas fazerem o mesmo. Mas que Deus me perdoa porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Das repetições. E eu também achava chato. E eu confesso que agora, no início, quando eu comecei a ir na Igreja Católica, muitas das vezes eles começavam a repetir, por exemplo, a Ave Maria, e eu repetia ali até a terceira, quarta vez. Na quinta vez eu parava, falava, gente, mas pra que repetir tudo isso? Meu Deus do céu, fica repetindo a mesma coisa. A repetição não é vã, tá? A repetição é oração, é meditação. Cada Ave Maria é uma intercessão por algo. Começa a aprender sobre as coisas. Se você for na Igreja Católica, pergunta, faça perguntas. Exatamente. Antes de criticar.
Antes de sair falando o que você não sabe, você já buscou entender o porquê de cada repetição? Por que o sinal da cruz? Eu não sabia de nada disso, porque eu não aprendi isso na Bíblia. Porque muitas das vezes, o crente, o evangélico, ele vai na igreja e a gente não estuda realmente a Bíblia. Na Igreja Católica, a gente estuda a Bíblia. A gente estuda a palavra de Deus. Sim. Estudar. Na maioria das vezes que eu fui na igreja evangélica, eu chegava lá, o pastor escolhia um capítulo da Bíblia, lia, e de repente começava a falar outros 500, coisas que não tinha nada a ver, coisas dele mesmo. Gente, É o evangelismo coach de hoje em dia, né? e o que falar das petições? Igreja hoje em dia, e a maioria, na verdade eu nunca vi isso na Igreja Católica até hoje. Pede isso, pede aquilo outro. Meu Deus do céu, da onde que você vai ser condenado ao inferno se você não dá o teu carro na igreja? Da onde Misericórdia. que Deus não vai te salvar se você não der a tua casa? Ah, eu preciso de R$1.000 no Pix, eu preciso de R$10.000 no Pix. Aonde você aprendeu isso? Aonde você leu que Deus quer a tua casa para te abençoar? Que Deus quer o teu carro para te abençoar? Que você precisa pagar, mandar um Pix para uma pessoa para receber uma oração? Aonde você já viu falar isso? Aonde está escrito? Fala aqui para mim nos comentários. Absurdo, né? Dar o dízimo, dar uma oferta na igreja, oferta. Na igreja é uma coisa, mas você ser obrigado e passar vergonha no meio de todo mundo, porque se você não der R$500, Deus vai tirar a tua bênção. Eu nunca vi isso escrito na Bíblia. Eu te desafio a mostrar aqui para mim, a falar onde está o capítulo e o versículo. Que Deus exige a tua casa, o teu carro. Que absurdo esse Deus, né? 10.000 no Pix. Para Deus te abençoar. Para você receber a tua bênção. Eu já vi muitos absurdos. Eu já fui em todas as igrejas evangélicas possíveis. Eu já fui da Deus e Amor. Eu já fui da Presbiteriana Renovada, eu já fui na Cristã, eu já fui na Assembleia, já fui da Assembleia congregar, tá? Já fui da Assembleia de Deus. Eu tentei ir o ano passado, o ano retrasado, tentei ir na Batista várias vezes, porque eu estava tentando encontrar um lugar. Mas todo lugar que eu ia era isso. Aquela farra, aquela algazarra. Tem que dançar, tem que isso, tem que aquilo. Gente, tem gente fazendo passinho. Quando que isso virou normal? Você pegar um toque de uma música mundana e você fazer um passinho. Fala pra mim quando que isso ficou normal, porque eu me recuso a aceitar, a acreditar que isso é normal. E tantas outras coisas. Olha... Isso aqui, esse vídeo, caberia uma parte 2, caberia uma parte 3, 4, 10, 20. 20 partes. É tanta mentira sobre a Igreja Católica. Ah, mas que a Igreja Católica tem muitos padres pedófilos, tem isso e tem aquilo. Ai, na Igreja Evangélica não. Ah, não tem pastor pedófilo, não. Não tem pastor que desce o sarrafo na esposa e ela tá lá obrigada do ladinho dele com a mão, dada a mão ali para ele. O que falar sobre o casamento? Na Igreja Católica, por exemplo, você passa por um processo lá para você se divorciar do seu cônjuge, do seu esposo. Você passa por um processo, você tem que confirmar a traição para daí ir lá para não sei aonde, que eu não aprendi isso em detalhes, né?
E muitas vezes nem pela traição, viu? Eu não sei muito bem sobre as questões sobre nulação, é isso? De anular o casamento, mas eu estava conversando com um padre e ele disse assim, muitas vezes até a traição não é o motivo de anular o casamento. Claro que depende muito de como é isso, tá? Não vamos generalizar. Mas, por exemplo, ele diz assim, porque a igreja ela ainda acredita no reconciliamento, né? De que a pessoa mude e de que deixe o adultério. Então, por isso que nem todo caso de traição é motivo de anular o casamento. Mas para anular o casamento, aquele casamento ele precisa ser comprovado que não foi realizado. Ou seja, que não havia amor. Pessoas casarem forçadamente, por exemplo. Não havia amor, então não houve casamento. Não houve concepção do casamento. Né? Tem muita coisa ainda sobre anulação de casamento. Não é tão simples assim anular um casamento, não. Para você ser liberada para se divorciar do seu marido. Qual igreja evangélica que você viu isso? E outra coisa, aonde está escrito que a mulher tem que viver apanhando do marido, sendo humilhada, sofrendo relacionamento abusivo? Fala para mim. Isso não existe, gente. Abre os olhos, começa a fazer indagações. Eu não estou aqui para te obrigar a se converter ao catolicismo. Mas se você, assim como eu, está parada na sua vida sem servir a Deus, busque entendimento, porque nós ainda temos a liberdade de buscar a Deus em uma igreja. A igreja não salva ninguém, realmente. Placa de igreja não salva ninguém. Mas é tão gostoso enquanto a gente ainda tem essa liberdade. Porque em alguns países você não pode andar com a Bíblia debaixo do braço, você não pode falar que você acredita em Deus, você não tem a liberdade de ir em uma igreja. E é tão gostoso. Eu sábado aqui eu me arrumo com meu esposo e a gente vai na missa. E a gente realmente busca a Deus. E a gente realmente vive isso. E você encontra outras pessoas com a mesma fé que você. É tão gostoso você ter esse ambiente para ir, esse ambiente tranquilo. Gente, eu chego lá e eu sinto uma paz, mas uma paz tão grande. Não tem batuque, não tem balacobaque, não tem você sendo pressionada para dar teu carro da tua casa. Às vezes a pessoa não tem o que comer em casa. Tá precisando de doação. Mas aí o pastor fala o quê? Que para ela conseguir as comidas dela de dentro de casa, ela tem que doar R$100 no Pix. Oxi! Tem cabimento isso? Ah, não. Dá R$100 aqui no Pix que Deus vai prover. As suas coisas dentro da sua casa não vai te faltar nada, já está faltando. Você tem que buscar a Deus, é provação que você está passando. E não é você dando Pix para o pastor que Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar de qualquer jeito. Ó, eu vou falar, viu? Sobre vestimenta, né? O mito da calça, o mito do batom, o mito disso, o mito daquilo, tá? Aqui eu não vou me aprofundar muito porque eu ainda estou estudando sobre isso. Mas uma coisa que me marcou muito é que eu cresci ouvindo que se eu usasse calça, eu ia para o inferno. Que se eu usasse calça, era um pecado. Que Deus não se agradava de mim por conta de uma roupa. O que a Bíblia fala em relação a isso? Você sabe? A Bíblia fala em se vestir com modéstia e bom senso. Uma pessoa que vai numa missa com um short mostrando a bunda, não é porque a igreja liberou, não é porque o padre liberou. É porque ela não tem bom senso. É porque ela não agrada a Deus. Porque quem falou para você que é liberado ir desse jeito na igreja?
que é bonito ir desse jeito na igreja. É claro que o padre não vai colocar a pessoa para fora. Entende? Agora, quem tem que ter bom senso? Quem tem que ter modéstia? Quem tem que entender como ela tem que se vestir? É ela. Gente, isso é um mito. Isso é uma inverdade. Tem países que os homens precisam usar túnica. A cultura do país. Tem países que os homens usam saias. Homens cristãos, católicos ou evangélicos, que seja a cultura daquele país. Então quer dizer que esses homens que buscam a Deus fervorosamente, que seguem a Deus, eles vão ser condenados ao inferno porque usam saia? Porque é a cultura deles. Saiba discernir, saiba diferenciar as coisas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A liberdade, ela existe, mas com bom senso. Está em Coríntios. É um grande problema, né? Não sabe discernir as coisas, né? Sobre a vestimenta, modéstia, está em 1 Timóteo. Vai ler, gente, vai buscar entendimento, tá? Roupa, muitos dos países é cultura, entende? E aqui no Brasil, a gente tem a liberdade, ou de usar calça, ou de usar uma saia. Aí uma faxineira, por exemplo, não pode usar saia, vai ser condenada ao inferno. Tá bom. Então, uma faxineira que precisa subir e descer a escada todo dia, subir e descer, fazer faxina no alto, se ela colocar uma calça, ela vai para o inferno. Não, mas aí pela profissão aí pode. Daí mudou. Não tem cabimento algumas coisas que a gente cresce ouvindo, tá? Deus não está preocupado com a etiqueta da sua roupa, não. Ele está preocupado com o seu coração, com as suas obras, com o que você faz quando ninguém está vendo. O que adianta você vestir uma saia lá no pé? Ai, meu Deus do céu, se cobrir aqui, tampar o pescoço, tampar tudo. A mulher decente lá dentro da igreja. Mas no caminho de casa, comete pecado, comete adultério, comete várias coisas, chega em casa, desce o sarrafo nos filhos. É cada nome que a pessoa fala, aqueles nomes mais horrendos. Mas eu vou pro céu porque eu tava de saia na igreja. Então tá, né? O que a gente vai falar? Agora, eu vou falar para vocês uma coisa sobre o batismo. E eu tô falando aqui a minha experiência. Certa vez, alguns anos atrás, eu tinha uma amiga, o nome dela era Suzana. A gente foi na igreja, acho que foi na igreja Assembleia de Deus, tá? E aqui eu não tô julgando ninguém que é da Assembleia, não. Eu tô contando o meu acontecimento, meu relato, meu desabafo. A gente foi na igreja. Chegando lá, estava tendo batismo nesse dia. E ela não era evangélica, ela não era da igreja Assembleia. E estava tendo batismo. Não, minto, perdão. Igreja cristã, tá? Estava tendo batismo naquele dia. E nós chegamos na igreja cristã. E a palavra do pastor tocou muito o coração dela. Ela ficou muito emocionada. E ela decidiu que naquela hora ela queria ser batizada. Ela não era crente. E batizaram a Suzana. 2 semanas depois, a Suzana já não estava mais dentro da igreja. A Suzana estava no boteco bebendo cachaça. Olha aí. E a Suzana foi mais na igreja? Não. Batismo na igreja católica e em algumas outras igrejas também. Eu também não vou me aprofundar nisso, porque eu não sei todas as outras igrejas que têm esse mesmo rito, tá? O batismo na igreja católica, você precisa seguir um rito. Eu, por exemplo, vou me batizar. Eu entrei na catequese de adultos, que são 3 sacramentos, tá? Para você se batizar. 1 ano
Um ano se preparando. Um ano entendendo a palavra de Deus. São os sacramentos, né, de iniciação cristã, que se fala batismo, eucaristia e crisma. Né? Um ano fazendo exercícios. Não é assim. Ué, eu quero me batizar. Tá bom, então vem aqui, pega um balde de água, joga na minha cabeça e tá tudo certo. E até batismo mesmo, assim, por exemplo, de criança, né? Batismo de criança, quando tem. Os pais e padrinhos vão lá na secretaria da paróquia, faz a inscrição, tudinho, marca a data. Antes, eles precisam passar por uma formação para entender o que é o batismo, para entender a missão dos pais dentro do batismo da criança, entender a missão dos padrinhos dentro do batismo. Então, eles precisam passar por esse processo. Não é assim, gente. Não é bagunçado. Aí você quer falar para mim que a Igreja Católica é libertinagem? É liberal? Mas de jeito nenhum. Você não conhece, então, o que é ser católica de verdade. E talvez não conheça o que é ser crente de verdade. Uhum. Porque assim como tem o católico errado, o católico mundano, tem o crente mundano. O crente que só bate ponto. O crente que só abre a boca para falar que vai na igreja. O crente que só abre a boca para falar que usa saia lá nos pés. Mas aí você vai ser salva por conta da saia que você usa lá nos pés e porque você bate ponto no final de semana na igreja. E o resto do tempo, eita, só Deus e você sabe tudo que acontece, né? Gente, a igreja, ela ensina a diferença também entre adorar e venerar, tá? A adoração, látria, é só para Latria. Deus. Ao santo, voltando ao assunto dos santos aqui, ao santo é veneração. Dulia. Não é adoração. Isso está no catecismo da Igreja Católica. Mas você aprendeu? Talvez não. Talvez não Com aprendeu. certeza não. Tá? Então é isso. A Ave Maria, né? O que falar da Ave Maria? Que muita gente dá risada, que muita gente tira sarro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Quem disse foi o anjo Gabriel. Você sabia dessa informação? Está em Lucas 1, versículo Sabia, 28. né? Só que faz de conta que não sabe, né? Busca isso lá. Bendita sois vós entre as mulheres. E eu costumo dizer o seguinte, que não foi o próprio anjo Gabriel quem disse isso, porque Gabriel é mensageiro, então ele está trazendo uma mensagem, né? Então, se alguém está dizendo que ela é cheia de graça, com certeza não é Gabriel, quem está dizendo é o próprio Deus. Que Gabriel veio trazer a mensagem de Deus para Maria. E bendito é o fruto do vosso ventre. Quem disse Isabel. foi a Isabel, cheia do Espírito Santo. Está em Lucas 1. Exatamente, a palavra de Deus diz isso. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e disse: bendita és tu entre as mulheres. E exclamou: bendita és tu entre as mulheres. É o próprio Deus, mais uma vez, que fala. Isabel fica cheia do Espírito Santo. Vai lá na Bíblia, abre lá no livro de Lucas 1 e você vai ver. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e proclamou: bendita és tu entre as mulheres. Você sabia dessa informação? Ou seja, e mãe de Deus também está lá quando Isabel chama Maria de a mãe do meu Senhor. Lucas 1. Ou seja, rezar a Ave Maria é repetir o que o céu já falou sobre ela. Busca o significado. Cada coisa que você se questionar sobre a Igreja Católica, vai buscar entender. Por que disso? Por que daquilo? Como é realmente ser católico? Porque tem gente que nunca foi. Tem gente que só bateu ponto. Então começa a ter clareza. Porque eu estou com 38 anos, gente. 38 anos. E até pouco tempo eu nunca tinha servido a Deus como eu sirvo agora.
E eu sou falha, sim, eu sou pecadora, eu cometo ainda muitas falhas, mas eu busco a Deus. Eu estou buscando entendimento na palavra de Deus. E eu estou tentando todo dia melhorar um pouquinho para realmente ser católica. E não só bater ponto. E não só abrir a boca. Mas assim, não para por aí. É muitas coisas que a gente cresce ouvindo. É como uma crença limitante. Talvez o que você ouviu toda a sua vida não seja uma verdade. Talvez seja a verdade do outro. E é justamente por isso que eu abri esse vídeo falando que eu não tô aqui para atacar ninguém. Eu não tô aqui para atacar os evangélicos, não, de jeito nenhum. Eu estou aqui para contar a minha experiência e o que eu aprendi. Longe de mim criticar alguém, longe de mim te julgar pela tua religião. Eu já escutei gente, ouvi gente que é adoradora do bicho ruim, do capiroto. Eu acredito em Deus, eu sigo a Deus. E hoje eu posso falar com toda a propriedade que sim, eu sou católica. Amém, meu. Mas eu sou. E isso, liberdade não é libertinagem. Católico não é mundano. Católico, ser católico, não é fazer tudo o que você quer na hora que você quer. Mas eu não entendia isso. Católico, ser católico não é você adorar a santos. Não, não é. Mas eu cresci ouvindo que era ser católico. Olha, Lucilene, minha irmã, que Deus te abençoe muito, muito, muito mesmo. Que você consiga concluir esse processo dos sacramentos de iniciação cristã, o batismo, primeira Eucaristia e crisma. E que cada vez mais você tenha essa coragem que você tem de se lançar mais em Deus, se lançar mais no conhecimento da nossa igreja, e você vai ver o quão lindo é ser católico. Deus te abençoe, minha irmã. Muito, muito. Gostou desse vídeo? Vou deixar mais 2 vídeos aqui, ó, para você assistir, que você também vai gostar, tá? E se você gosta do nosso canal, quer apoiar o nosso canal, faça uma doação espontânea por esse QR Code aqui que está aqui nessa tela, ou então torne-se membro clicando no Seja Membro aqui do YouTube.